Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Neste sábado, queremos nos colocar diante de nosso Senhor, da sua presença e da sua palavra santíssima que orienta nosso coração e nossa vida. O evangelho deste sábado é de Lucas, capítulo 9, versículos 43b, ou seja, a segunda parte do versículo 43, até o versículo 45. Lucas 9, 43 a 45. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o Evangelho de ontem nos falava justamente do primeiro anúncio da paixão, quando logo após o Evangelho Pedro confirmar a identidade de Jesus, tu és o Cristo de Deus, então Jesus como que completa essa noção, né, da divindade do Cristo como o Deus que veio para salvar justamente com o mistério da cruz. E aqui então nós vemos o salto, né? Aconteceram entre essa primeira e agora segundo anúncio da morte, da paixão do Cristo, aconteceram a transfiguração e a cura de um epilético. E então Jesus aqui justamente vem trazer esse segundo anúncio aqui mais breve e direto, né? E aí São Lucas nos reporta toda essa questão aí da incompreensão. Bom, eu quero aqui fazer um link com a primeira leitura do livro do Eclesiastes, que tem nos trazido aí toda uma perspectiva muito concreta da vida, à luz da transitoriedade da vida, à luz da limitação da condição terrena na vida, né? Nós somos criados por Deus para vivermos eternamente, mas justamente essa vida nesse tempo, ela é marcada pelo tempo, né? E isso é vontade de Deus, e esse tempo que marca então a nossa vida precisa ser compreendido então na sua perspectiva de passagem, né, de transitoriedade. Pois bem, a primeira leitura então vai nos dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça, cheguem os anos dos quais dirás, não sinto mais prazer neles. E por fim vai dizendo, porque o homem se encaminha para a morada eterna. E assim por diante. E o que eu quero trazer com isso para a nossa reflexão como ponto de ligação com o Evangelho? Nós vemos que Nosso Senhor, que é a sabedoria encarnada, a sabedoria eterna, ele na verdade vive para morrer. É um pouco essa ideia, né? Ou seja, a sua vida toda está tensionada, está dirigida para o mistério da sua morte. Tudo está coerentemente ligado com a sua morte. E ele a abraça desde muito cedo, né? Abraça a sua morte desde muito cedo. E isso dá a Nosso Senhor, vejamos aqui, na sua condição humana, né, uma profundíssima liberdade e autoridade em relação ao dom
da sua vida humana, porque justamente lhe foi dada a vida humana, né? Ou seja, ele recebeu do ventre da Santíssima Virgem Maria por obra do Espírito Santo, e ele a recebeu justamente para fazer com que essa vida fosse um dom, para que ele a oferecesse inteiramente, até a última gota de sangue, e a oferecesse como uma morte redentora, a oferecesse como um sacrifício de expiação, a oferecesse como preço e remédio para os nossos pecados. E Nosso Senhor então busca isso e vai ao encontro disso a sua vida toda. Mais do que nós vamos, sei lá, ao encontro, talvez, da comida que mais gostamos. Ele vai ao encontro disso. E olhar então para essa leitura que nos convida a perceber que sim, a juventude passa, os prazeres passam, a vida passa. É justamente então fazer o contraponto com esse evangelho e dizer: Nosso Senhor, ele olha para isso, né? Ou seja, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, ou seja, você morre. E eu vou ao encontro disso. Não me revolto, não me rebato, abraço a minha morte. Abraço a minha morte e dou sentido a ela. Esse é o grande ensinamento, então, que nós queremos ter dessa liturgia. Como eu entendo a minha morte. Não sei quando vai ser, Nosso Senhor sabe, né? E sabia, enfim, mas eu não sei quando vai ser, quando eu vou morrer, como eu vou morrer. Mas tem certezas importantíssimas que vão além dessas outras questões circunstanciais do onde, do como, do quando, né? A certeza de que eu vou morrer. E de que a morte justamente é como aqui dizia, porque o homem se encaminha para a morada eterna. Eu tenho esse limiar diante de mim. Eu me encaminho para a morada eterna. E então isso não pode ser para mim um susto. Quantas pessoas têm medo de morrer porque não entendem a vida e muito menos a morte, e não entendem muito menos a vida eterna, porque sim, essa vida foi feita para acabar, e a gente às vezes está apegado a ela como se ela não acabasse, como se bastasse tudo aqui. E aí por isso tanta angústia, tanta frustração, né? Tantos sonhos e planos para coisas que, né, a gente vê as pessoas muitas que não creem, né? Quanto esforço em coisas tão fúteis. E a morte que dá o ponto final. Não interessa quanto dinheiro você tinha, não interessa quantas coisas você fez na vida, não interessa nada disso. O que acontece é que sim, vai chegar um dia em que o rico ou o pobre, o sábio ou o tolo, o bonito, o feio, enfim, todos se encontram com a morte, seu corpo, já sem vida, é enterrado. Deveria ser, para o católico ao menos. Né? E aqui que está a questão. Não adianta relutar, não adianta se revoltar, não adianta não gostar. Se nós compreendemos esse mistério, quantas coisas a própria consciência da morte apazigua no nosso coração. Por que eu vou perder a paz com algumas coisas se eu sei que elas vão passar e eu vou passar? O valor que a gente dá para as situações, para as pessoas, né, muda quando a gente entende o mistério da morte. Então vejam, a morte que foi consciência do pecado lá em Adão e Eva, em Nosso Senhor, a nossa morte, ela nos é dada como remédio. Porque Nosso Senhor nos quer dar a felicidade eterna, a alegria perfeita, a comunhão sem fim com o Senhor. E justamente então nós precisamos antecipar essas coisas aqui no Senhor e com o Senhor onde Ele está, onde Ele quer que nós o encontremos, nas ações, nos gestos, nas palavras, na vida, que justamente liberta das garras da morte. Nós vivemos uma cultura de morte. Quantas coisas são morte para nós? A vida de pecado mortal, né? Nós poderíamos dizer que quem vive no pecado mortal é uma morte ambulante, que ainda não experimentou o fim derradeiro daquilo em que já se encontra. Então, Nosso Senhor nos dá a morte, a sua, e a luz da sua, a nossa, como remédio para entendermos tantas coisas e para tomarmos tantas decisões importantes. Que graça podemos olhar para o Cristo que, reconciliado com sua morte, quer dar sentido
a ela como remédio para a nossa salvação. E, portanto, nos convida a imitarmos a Ele também nessa decisão resoluta, firme, pacificadora para o nosso coração, para a nossa alma, e também que no mundo de tantas coisas fúteis, no mundo de tantas coisas imediatas, transitórias, né, que todas vão mudando, nosso Senhor quer nos dar esse remédio também, que nos traga paz ao coração. Né, que acolhemos essa mensagem tão importante, tão difícil de ser entendida, mas crucial para o nosso bem e para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seguindo adiante, queremos passar aos nossos avisos. São tantos os avisos que temos aqui, mas pedimos então a atenção de todos, porque, enfim, a caminhada da nossa comunidade é importante nós estarmos a par de tudo e, claro, à medida que então cada um precisa se interessar ou se organizar em relação a alguma dessas coisas, então a gente pede que o faça e estamos aqui à disposição também na secretaria. Na próxima sexta-feira, dia 30, última sexta-feira do mês, como de costume, nós temos o Café e Razão no nosso Salão São José, às 19h30, com o tema Anjos e Demônios, o Combate de São Miguel. Será com o Padre Felipe Mirapaleta. Então, o convite a, como sempre tenho dito, reservarmos esta última sexta-feira e irmos trilhando esses caminhos de formação, de convivência, né, nesse ambiente assim tão bonito também, e tão mais, vamos dizer assim, descontraído, não são aulas, são conversas, né? E que ao mesmo tempo querem trazer tanta luz, a luz do conhecimento, a luz da fé para a nossa vida. A partir do dia 4, que é a primeira terça-feira agora de outubro, então a partir do dia 4 até o dia 29, nas terças-feiras, nesse período, ou seja, são 9 terças-feiras consecutivas, nós teremos, promovido pela Renovação Carismática da Paróquia de Gramado aqui e da Paróquia de Canela, o Seminário de Vida no Espírito, certo? Então, ou seja, são noites de pregação e de oração, né, que servem não só para quem é da Renovação Carismática, mas para todos que queiram buscar um aprofundamento no conhecimento e na experiência da graça de Deus. Então, esses encontros serão sempre das 20 às 21h30, né? As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, podem entrar em contato conosco aqui na Secretaria da Paróquia ou nas redes sociais com o pessoal da Renovação. Inclusive, nós temos aí já ativo, então, o Instagram da Renovação da RCC de Gramado, imagino que também de Canela, né? E também aqui pela paróquia, como for melhor. Então, a gente convida a se inscreverem também. Vamos ter vários pregadores que vêm de fora, muito bons, para nos ajudarem, enfim, a refletir, mergulhar nesses temas tão importantes que querem justamente proporcionar uma renovação espiritual para nossas almas e nossos corações. No dia 7, a outra sexta-feira, então, nós teremos, para lembrarmos, né, como sempre, toda a primeira sexta-feira do mês, a adoração ao Santíssimo e o atendimento de confissões por parte aqui na paróquia, das 9 às 15. Então, aqueles que quiserem se organizar para deixar um tempo a mais de silêncio, de oração, de adoração ao Santíssimo, e também quiserem fazer sua confissão, aproveitem também esse tempo, certo? No dia 8, sábado, nós temos o Galeto em honra a São Francisco de Assis, promovido pela comunidade do bairro Jardim. Então, os cartões estão à venda com os membros da comunidade e a retirada será no ginásio da escola no bairro, certo? Lá no bairro Jardim. Então, a gente pede que também contribuam, colaborem com a nossa comunidade para que a gente possa também manter as coisas que precisamos ali na comunidade e tentar melhorar sempre mais. No dia seguinte, domingo, dia 9, nós temos o Galeto em honra a Nossa Senhora Aparecida, promovido pela comunidade da Piratini. A retirada será no Salão São José, né, o valor é de R$40 o cartão, e está à venda com os membros da comunidade e da capela, e aqui na Secretaria da Paróquia também. Nesse mesmo dia 9, nós teremos um dia de formação sobre educação com um amigo que vem de Brasília, muito bem formado, com muito conhecimento na área. Ele vem falar sobre os problemas da educação moderna, e eu tenho procurado explicar
as tantas transformações e mudanças, muitas coisas são muito boas, claro, né? Mas a gente não sabe o que algumas dessas podem provocar com o desenvolvimento e o avanço da vida em muitas das crianças que têm tido, por exemplo, uma exposição exagerada e desregrada às redes sociais, vídeos e tudo mais. Entre outras coisas, né? Então tudo isso tem muito a ver com a educação, porque a educação não é só a formação ou a instrução que se recebe da escola, é muito mais do que isso. E também esse é um outro ponto muito importante. Então, esse convite é justamente para que a gente abra os olhos para questões muito importantes e para que a gente possa construir uma geração boa, né? Os filhos e netos, né, vão depender dessa nossa geração, vão depender daquilo que nós estivermos construindo agora, né? Nós não podemos negligenciar isso, né? E mais do que isso também nós pensemos que a vida passa e se aqui a educação não serve também para impregnar dos mais belos e profundos valores da vida, vai servir para quê? Né? Então, os problemas da educação moderna, a gente já está veiculando as informações nas mídias sociais da paróquia e também aqui na secretaria. Você pode fazer a sua inscrição e tudo mais. Peço que espalhem a notícia, né, que deixem, que convidem outras pessoas também, certo? E no dia 15, então, nós temos a pizza promovida pela comunidade Santa Terezinha. Então, podem comprar o cartão aqui na Secretaria da Paróquia ou com os membros da comunidade, e a retirada será no Salão São José das 9 às 12, ao meio-dia. O valor do cartão é de R$30 a pizza, certo? Então, para ajudar a comunidade que quer ali reorganizar um pouco mais a capela, nós queremos colocar um sacrário lá também, e a gente precisa da ajuda de todos, certo? Ficam aqui então os nossos avisos, possamos lembrar e dar os passos no que diz respeito a cada um. No dia 16, agora estava lembrando, nós teremos um dia de estudo, de aprofundamento sobre o livro do Papa João Paulo II, Amor e Responsabilidade. Na linha daquela formação que nós tivemos da teologia do corpo, não está ligado, ou seja, não é que só é para aqueles que fizeram, mas são temas afins, né? E que são assim enriquecedores para a compreensão da própria realidade humana e também da família, né? Então é um dia de estudo, de formação, o dia todo, se não me engano, lá por 9, 9h30 até umas 17 horas por aí. Então fica o convite também a não perder essa oportunidade. Os que fizeram o curso de Teologia do Corpo, tantos têm testemunhado quanto isso tem ajudado e quanto bem tem feito. Então, não percamos nós a oportunidade. Por fim, então, queremos terminar os avisos agora, rezar pedindo a Deus pelos aniversariantes, colocando-os nas mãos da Virgem Maria, também aos que fazem aniversário de casamento, que Deus os abençoe, os cumule de graças e de bênçãos, pela intercessão da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossos lares e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.